Olá, caras alunas, caros alunos do Gran Cursos Online. Eu me chamo Michele Tonon e hoje estarei com vocês para a atualização, a semana de atualização na jurisprudência para as carreiras jurídicas. Vamos falar sobre julgados importantes, tanto do STJ quanto do STF, na legislação penal extravagante, na execução penal, já refletindo aqui a nossa aula, as tendências das bancas examinadoras nos recentes concursos que já aconteceram. Nós observamos a cobrança da jurisprudência e eu selecionei, então, estes julgados que já estão sendo cobrados em provas, para que vocês anotem as referências e possam, então, levar isso para o seu concurso público. Legal? Então, vamos lá para o material, pessoal, começar, então, a nossa atualização jurisprudencial. Eu trago aqui, inicialmente, a Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006, é uma lei de presença certa nos concursos das carreiras jurídicas, seja magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, carreiras policiais nem se fala. É uma lei que está presente em todos os editais e nós estamos muito atentos aos diversos julgados sobre a Lei de Drogas. Então, o primeiro julgado que eu destaquei é um julgado do ano de 2020, vejam aí, do final do ano de 2020, julgado pela terceira sessão por unanimidade no STJ, acompanhando a jurisprudência do STF que já existia sobre o tema. Pessoal, já está aparecendo em provas. É atípica a conduta de importar pequena quantidade de sementes de maconha. Informativo 683 do STJ. Por que é atípica a conduta de importar uma pequena quantidade de sementes de maconha? Não seria a semente droga? Ou ainda, não seria a semente uma matéria-prima para a produção de drogas, fazendo então com que esse agente estivesse em curso lá nas condutas equiparadas ao tráfico do parágrafo 1º do artigo 33 da Lei de Drogas? E a resposta é não, pessoal. Tanto a semente não é droga, como também não pode ser considerada matéria-prima para a produção de drogas. Explico. A semente não possui o princípio ativo que está lá catalogado como proibido ou proscrito no Brasil, o THC. A semente não tem o tetrahidrocannabinol. Então, não tendo o princípio ativo, que é a substância capaz de causar dependência rolada lá na portaria da Anvisa, não há que se falar que a semente seja droga. O indivíduo, então, que pega ali a semente, enrola, faz um baseado, não acontece absolutamente nada, porque a semente não tem o THC. Poderíamos considerar a semente matéria-prima para a produção de drogas? E a resposta é também não, pessoal. Por quê? Porque a partir da semente eu não consigo fabricar a droga. Para que eu possa fabricar a droga, eu tenho que plantar aquela semente, cultivar aquela planta, e quando a planta cresce, floresce e tem lá, né, as suas folhas, aí sim, a partir daquelas folhas é que eu vou poder, de fato, produzir a droga. Então, a semente por si só não é matéria-prima para a fabricação de drogas. Nós dependeríamos de um evento futuro incerto, da semente ser plantada, desta semente vingar, crescer e produzir, né, a planta, as folhas, enfim. Então, pessoal, este é um julgado muito importante sobre a atipicidade da conduta de importação de pequena quantidade de sementes de maconha. Gravem bem isso, legal? Muito bem. O próximo julgado que eu destaquei para vocês é um julgado que vai tratar do tráfico internacional de drogas, né? Um tráfico aqui em que nós vamos observar o indivíduo transportando folhas de coca adquiridas na Bolívia. E este indivíduo estava transportando em seu veículo, ele foi flagrado, transportando 4,4 kg de folha de coca. Vejam vocês que
Este indivíduo, em princípio, alegou que esta quantidade de folhas e, portanto, matérias-primas, aí sim, né, a matéria-prima para a produção de drogas, seriam destinadas ao consumo em rituais religiosos, para mascar, fazer chás e até mesmo bolo, né? Isto porque nós sabemos que existem algumas correntes espiritualistas que se utilizam deste tipo de substância em certos rituais. Pois bem, mas o que nós observamos aqui, pessoal, de muito expressiva? A quantidade, 4,4 kg. Eu poderia dizer que esta quantidade destina-se a consumo pessoal? Então, a jurisprudência vai rechaçar. Um dos critérios que eu utilizo para diferenciar a conduta do 28 para a conduta do 33 é justamente a quantidade das drogas. No 28, lá na conduta daquele indivíduo que porta, que possui as drogas para consumo pessoal, é inerente ao artigo 28 que nós estejamos tratando aí de uma pequena quantidade de entorpecentes, e 4,4 kg está muito distante de ser uma pequena quantidade. Então, inviável a desclassificação para a figura do 28. E mais, pessoal, as folhas de coca, aí sim, né, vai se enquadrar lá na portaria da Anvisa, no rol da portaria, que descreve, que traz o rol das substâncias entorpecentes, das substâncias psicotrópicas, e vejam que nós vamos ter que a folha de coca é matéria-prima. Por quê, pessoal? É uma planta que pode originar a substância entorpecente, embora ela em si mesma não seja a substância entorpecente, ela pode originar a substância entorpecente. Então, o STJ vai nos dizer o seguinte, que a conduta de transportar as folhas de coca vai se enquadrar no artigo 33, parágrafo 1º, inciso 1º. É conduta equiparada ao tráfico de drogas. O indivíduo está transportando, neste caso, matéria-prima destinada à preparação de drogas. É a conduta equiparada do 33, parágrafo 1º, inciso 1º, também figura hedionda, tá? Atenção! E neste caso, como se tratava de um transporte, né, da Bolívia para o Brasil, foi reconhecida a competência da Justiça Federal, considerando a transnacionalidade do delito, e a competência, então, do juízo aqui que foi firmada, né, pessoal? Do juízo que foi firmada do local em que estas substâncias, né, foram apreendidas, ok? Então, pessoal, importante, o transporte das folhas de coca, nós temos aqui a competência da Justiça Federal, considerando a transnacionalidade, e temos também conduta equiparada ao tráfico, transporte de matéria-prima destinada à preparação de drogas. Muito bem. Outro tema importante que nós sempre verificamos nas provas de concurso, sempre, pessoal, inclusive, recente prova do concurso para o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, MPDFT, ocorrida no início de julho de 2021, trouxe uma questão que envolvia justamente o conhecimento das majorantes do artigo 40 da Lei de Drogas. Lá no artigo 40, nós temos o rol das causas de aumento de pena ou de majorantes, que vão incrementar a pena, portanto, na terceira fase da dosimetria, quando o tráfico, né, é cometido em determinadas situações consideradas mais reprováveis, mais gravosas. E vejam, o que a jurisprudência entende sobre o rol de majorantes? Que é um rol taxativo. É um rol que não pode ser interpretado de maneira extensiva. A interpretação deve ser restrita. Eu não posso fazer, como vocês todos sabem, é princípio do direito penal, a chamada analogia in malam partem. Em direito penal, eu não posso, né, tratar uma situação em malefício, né, em desfavor do acusado, se ela não está regulada expressamente. Eu não posso criar uma hipótese, por analogia, para prejudicar os réus.
vige a legalidade estrita em direito penal incriminador. Então, pessoal, vamos lá para a majorante do inciso 3º do artigo 40. Lá nós observamos diversos locais que o legislador pontua como sendo locais em que o crime de tráfico vai ser punido de forma mais grave, porque o indivíduo está ou nas proximidades ou numa escola, nas proximidades ou no estabelecimento prisional, nas unidades militares, em locais de trabalho coletivo, no transporte coletivo, locais em que há então grande circulação de pessoas, onde haveria uma facilidade para a difusão das drogas, ou pessoas ali com alguma vulnerabilidade específica, por exemplo, adolescentes, crianças numa escola, ou ainda, pessoas que estão lá em tratamento para se recuperarem do vício nas drogas, pessoas que estão em hospitais, pessoas que estão cumprindo pena. Pois bem, nestas situações o legislador diz: há que se incrementar a pena do tráfico. E o que chegou ao STJ? O seguinte questionamento: e se o tráfico for praticado nas proximidades, nas imediações de uma igreja? De um local, portanto, onde se realizem cultos religiosos, cerimônias religiosas. Haveria a incidência da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso 3º? Quando você faz a leitura lá do inciso 3º, em nenhum momento você vai ler, você vai encontrar a denominação, a palavra igreja, ou local onde se realize culto religioso, nada parecido com isso. Então, o STJ vai nos dizer o seguinte: uma vez que não se admite a analogia em malam partem no direito penal, esta hipótese não contemplada de forma expressa no inciso 3º do artigo 40 não possibilita, impede a aplicação da causa especial de aumento de pena. Então, esse HC, vejam, ele foi provido, esse HC, Essa ordem de habeas corpus foi concedida para afastar a aplicação no caso concreto da majorante do tráfico praticado nas imediações de igreja. Por quê? Porque não tem previsão legal. Isto caiu, pessoal, na recente prova do Ministério Público do Distrito Federal. Você tinha que saber o entendimento do STJ. Legal? Muito bem, vamos adiante. Vamos ainda sobre a lei de drogas, são reiteradas as manifestações da jurisprudência. Também matéria cobrada nos concursos recentes deste ano, caiu no MPDFT também, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico. Então aqui nós estamos falando, pessoal, de dosimetria da pena, estamos falando de segunda fase da aplicação da pena, estamos falando da atenuante da confissão espontânea. Vai ser possível aplicar a atenuante da confissão no crime de tráfico se o agente confessa a posse ou propriedade para consumo, para uso pessoal? E a jurisprudência vai dizer não. Por quê? Porque, pessoal, aqui ele está confessando um delito distinto, ele não está confessando o tráfico, ele está confessando o artigo 28, a posse, o porte para consumo pessoal. Então, a jurisprudência rechaça, afasta a possibilidade de aplicar a atenuante da confissão espontânea se o indivíduo está respondendo a um processo por tráfico, ele admite que portava ou que possuía os entorpecentes, mas ele diz, não para fins de difusão ilícita, não, eu não preenchi nenhum dos verbos aqui do 33, não, eu estava com essa droga para fins de consumo pessoal. Pode ser aplicada a atenuante genérica na segunda fase da dosimetria e o STJ, por meio da súmula 630, vai acabar com as discussões a este respeito e vai dizer, não, se está sendo acusado, está sendo processado por tráfico, tem que confessar o tráfico, um dos verbos nucleares do tráfico, não pode confessar o 28. Legal, pessoal? Muito importante também este entendimento. Vamos agora para mais um caso julgado pelo STJ, pela terceira sessão, recentíssimo, que vai tratar, vejam como este julgado tem cara de prova, pessoal, flexibilização de súmula.
está lá no informativo 698 do STJ. Vale a pena você anotar, você revisar este informativo. Por quê? Porque nós temos aqui flexibilização de súmula. Então, uma regra geral foi flexibilizada, foi mitigada neste julgado, analisado pela terceira sessão em maio de 2021. E qual a súmula que foi flexibilizada? Súmula 528. A súmula 528 diz que compete ao juízo federal do local da apreensão da droga remetida do exterior pela via postal processar e julgar o crime de tráfico internacional. Então, imaginem a droga que foi remetida do exterior por via postal, né, pelos correios, por exemplo. Qual seria o juízo federal competente como regra para processar e julgar este crime de tráfico? O do local da apreensão da droga. Então, imaginem que os correios têm aquele centro, né, de recebimento, de distribuição na capital, mas o destinatário daquela encomenda mora no interior. Não se considera aí pela súmula o endereço do destinatário, mas sim o local da apreensão da droga remetida do exterior pela via postal. Só que, vejam nesta hipótese aqui, pessoal, STJ relativizou este entendimento. Aqui, neste julgado, a apreensão da droga aconteceu em um centro internacional dos Correios distante do local de destino. Então, para fins de melhor apurar a autoria delitiva, considerando que a autoria vai ter alguma relação com o endereço, né, do destinatário, do entorpecente, o que o STJ disse? Que nesta situação vai competir ao juízo federal do endereço do destinatário da droga importada via correio processar e julgar o crime de tráfico internacional e não o juízo do local da apreensão, que foi nesse centro internacional distante do local de destino. Então, pessoal, muita atenção para este julgado, porque contém flexibilização de súmula, então pode aparecer na sua prova, porque o examinador de concurso, ele adora uma exceção, ele adora um caso um pouco diferente, que foge à regra geral e que vai, portanto, induzir o candidato a erro. Então, falou em flexibilização de súmula, mudança de entendimento jurisprudencial consolidado, você tem que ligar e o alerta vermelho tem muita chance de aparecer na sua prova, ok? Tranquilo até aqui? Legal? Então, pessoal que está aqui acompanhando ao vivo, caso queira mandar alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade, pessoal. Nós temos aqui espaço para interação, tá certo? Vamos lá para mais um julgado. Este julgado está aqui em conexão, né, muito ligado com o processo penal também, rito, né, da lei especial. A lei de drogas tem lá o artigo 57, prevendo o interrogatório do acusado como o primeiro ato da instrução, mas esta realização do interrogatório antes mesmo da oitiva das testemunhas é algo que a jurisprudência diz que não pode mais prevalecer, que deve ser observado não o 57 da Lei de Drogas, mas sim o artigo 400 do Código de Processo Penal, o qual determina que o interrogatório seja o último ato a ser realizado na instrução do processo. O interrogatório vai ser realizado após a oitiva de todas as testemunhas. E vejam, para fins de reconhecer a nulidade decorrente da inobservância do artigo 400 do CPP, a jurisprudência vai nos dizer que é desnecessária a comprovação de prejuízo. E nesse ponto, pessoal, eu devo recordar com vocês que no processo penal como regra,
nós temos a aplicação daquele princípio do pas de nullité sans grief. É um princípio que vai dizer que não há reconhecimento de nulidade se não houver comprovação de prejuízo. Este é o princípio, regra geral, que nós aplicamos para fins de decretação de nulidades no processo penal. Para que haja a decretação de nulidade, deve ser comprovado o prejuízo no caso concreto. Pois bem, nesta hipótese aqui específica da Lei 11.343, nós temos um julgado de 2016 do STF, em que o plenário do STF já firmou o entendimento de que o rito processual para o interrogatório, previsto no artigo 400 do CPP, deve ser aplicado a todos os procedimentos especiais, tá? Por quê, pessoal? Por ser lei posterior, mais benéfica, e que busca dar uma maior efetividade aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Então, o interrogatório como último ato processual, artigo 400 do CPP, vai ser aplicado a todos os procedimentos regidos por leis especiais. Isso o STF já nos disse em 2016. E até hoje chegam estes casos às nossas cortes superiores, né, de violação a esta ordem que deve ser verificada quanto ao interrogatório. E para esta hipótese específica da lei de drogas, o magistrado diz aqui, né, os magistrados do STJ nos dizem aqui que sequer precisa comprovar o prejuízo. O prejuízo aqui está patente. O fato de se inobservar estas garantias constitucionais está muito clara, está muito nítida. E não temos, então, aqui a necessidade de comprovação, no caso específico ou concreto, de qualquer prejuízo. Então, pessoal, desnecessária a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade decorrente de não observância do interrogatório como último ato a ser realizado num processo que apura tráfico de entorpecentes. Legal? Com isso, então, nós falamos de alguns julgados importantes, recentes, que têm sido objeto de cobrança em prova, quanto à Lei 11.343. Vamos adiante e vamos falar do Código de Trânsito Brasileiro, da Lei 9503 de 97, que teve recentemente, em 2020, um tema de repercussão geral julgado e estabelecido, noticiado no informativo 966 do STF, também assunto que já foi cobrado nos recentes concursos das carreiras jurídicas. Vejam vocês que quando estamos falando de homicídio culposo na direção de veículo automotor, conduta lá do 302, tipo penal muito frequente em prova, né, pessoal? 302 do CTB, o homicídio culposo na direção de veículo automotor. O indivíduo que incorre nas penas do 302, além da pena privativa de liberdade, nós também temos a previsão, uma das penas é a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Então, o indivíduo que já é habilitado, ele terá a sua habilitação suspensa por um período. Se o indivíduo não é habilitado, ele vai, durante um certo período, ficar proibido de se habilitar, né? De ter a sua permissão para dirigir e, posteriormente, a Carteira Nacional de Habilitação. Pois bem, se quem praticou este homicídio culposo na direção de veículo é motorista profissional, imaginem que é um motorista de ônibus, um motorista de coletivo, praticou por imprudência um homicídio culposo, recebeu a pena privativa de liberdade. Quando o magistrado vai aplicar a suspensão do direito de dirigir, seria constitucional impedir este motorista, então, de trabalhar? Porque, afinal de contas, se eu estou suspendendo a habilitação dele, eu estou impedindo esse indivíduo de exercer a profissão. Eu estou impedindo, então, que ele trabalhe.
Seria constitucional esta restrição ao direito ao trabalho? E vejam o que o STF decide, então, em repercussão geral. Vai dizer que sim, que esta punição é uma punição constitucional que pode ser aplicada, a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor a um motorista profissional, já que o exercício das atividades profissionais, assim como todos os demais direitos, não é absoluto, né? Pode sofrer restrições. E esta restrição imposta pelo legislador se mostra razoável, afinal de contas, o indivíduo não desempenhou bem ali a sua profissão. Ele praticou um homicídio culposo na direção do veículo automotor. Então, pessoal, tema fixado em julgamento de repercussão geral. Vai cair na prova? Vai. Por quê? Porque a repercussão geral foi julgada, o tema foi estabelecido, sepultam-se as discussões nas instâncias inferiores, então é um entendimento que você tem que saber, tá? Julgamento de repercussão geral. Anotem aí este tema, então, o tema 486 é constitucional a aplicação da pena de suspensão ao direito de dirigir aplicada ao motorista profissional que pratica homicídio culposo na direção de veículo automotor. Legal? Vamos adiante, então, pessoal? Vamos falar agora da Lei 12.850 de 2013, que é a lei que trata das organizações criminosas. Você que já estudou a lei das organizações criminosas, sabe que o tipo penal, né, promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, a organização criminosa. O conceito de organização criminosa está no artigo precedente na lei. Você tem que saber o conceito de organização criminosa, é aquela estrutura ordenada, que é composta por no mínimo 4 pessoas, com a finalidade de praticar crimes graves, isto é, crimes punidos com penas maiores do que 4 anos ou de caráter transnacional, enfim, os requisitos para a caracterização da organização criminosa você já conhece. O tipo penal do artigo 2º é promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, ou seja, por um laranja, uma organização criminosa. Pune-se com reclusão de 3 a 8 anos e multa. No parágrafo 1º do artigo 2º, nós temos uma conduta equiparada, ou seja, vai também responder nos mesmos termos aí, pelas mesmas penas de 3 a 8 anos e multa, o indivíduo que impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração que envolve organização criminosa. Então, o indivíduo, vejam vocês, ele não é um integrante da organização, ele não promove, ele não constitui, ele não financia, ele não integra pessoalmente ou por interposta pessoa a organização criminosa, mas ele está embaraçando, dificultando, obstando as apurações sobre aquela organização criminosa, está dificultando a investigação da infração envolvendo a organização criminosa. Vejam vocês, então, que nestas situações aqui, do indivíduo que embaraça a investigação, e vejam que este embaraço pode acontecer tanto durante o inquérito policial, como também durante a ação penal. É um julgado já um pouquinho mais antigo, não muito, mas um pouquinho mais antigo do STJ, que reconheceu que este termo aqui, investigação, é genérico, tanto incluindo a fase pré-processual, a fase investigatória na polícia judiciária, o inquérito policial, como também durante a ação penal. Ora, se o indivíduo é punido por embaraçar uma investigação ainda na fase pré-processual, com muito mais razão ele deve ser punido se ele está embaraçando a instrução probatória, a ação penal. Então vejam que o STJ julga recentemente que
Para este crime, embaraçar, nós temos que ter o resultado naturalístico. A melhor interpretação para a consumação deste crime, na modalidade embaraçar, é de que se trata de crime material, isto é, um crime que tem resultado naturalístico, é um crime que, para a sua consumação, eu preciso verificar o resultado naturalístico. Se não ocorre, forma tentada, mas é um crime com resultado naturalístico, tá? Existem teses defensivas no sentido de ser, né, na verdade, né, teses mais gravosas, a tese defensiva é de ser crime material, mas teses mais gravosas no sentido de que nós teríamos aí um crime que dispensaria o resultado naturalístico. Mas prevalece no STJ agora esse julgado recentíssimo, que foi noticiado no informativo 703, que o verbo embaraçar atrai necessariamente um resultado, ou seja, uma alteração no seu objeto. Então, eu devo verificar se de fato, ainda que de forma momentânea, de forma reversível, houve um embaraço à investigação. E só assim o crime estará consumado. Então, crime material, artigo 2º, inciso, parágrafo 1º da Lei 12.850, julgado do STJ e da 5ª turma, do início do mês de agosto de 2021, informativo 703. Tá certo, pessoal? Vamos então agora, nós vamos falar ainda na aula de hoje da Lei de Execução Penal, da Lei 7.210 de 84, que também tem sido objeto de várias decisões judiciais recentes e importantes. Eu não poderia deixar de tratar da Lei de Execução Penal com vocês. E vamos lá, pessoal. A primeira jurisprudência que eu trago é a jurisprudência que trata da remissão pelo estudo. Pessoal, a remissão cai em praticamente todos os concursos que contemplam a LEP no edital, cai remissão, que é aquele direito do apenado, mediante trabalho ou mediante estudo, de remir o tempo de pena, isto é, a cada tempo que ele vai trabalhar ou estudar, ele vai fazer jus a uma diminuição da sua pena, vai ser computado como pena efetivamente cumprida, tanto os dias trabalhados ou as horas de estudo. Pois bem, então, quanto ao trabalho, a contagem da remissão é de 1 dia de pena a cada 3 dias de trabalho. Só que, quanto ao estudo, pessoal, a LEP traz uma contagem em horas, 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, e diz que estas 12 horas de frequência escolar têm que ser divididas em 3 dias, o que resultaria numa média máxima diária de 4 horas. Muito bem, então eu tenho uma contagem em horas, 4 horas por dia, e quanto ao trabalho, é contado, né? A hora de trabalho não é desprezada de forma alguma, o indivíduo a cada 3 dias de trabalho, ele tem a sua remissão contabilizada, 1 dia de pena. O que estava acontecendo na prática, muito frequente? O indivíduo que estuda 5, 6 horas por dia, né? Ele está engajado numa atividade educacional de 5, de 6 horas. Alguns juízos estavam desprezando estas horas excedentes às 4 diárias, né? E de forma prejudicial aos apenados. Então, como na contagem da remissão pelo trabalho não se desprezam eventuais horas extras, considerou-se que estava havendo ali uma contagem desproporcional. Então, este julgado do STJ, né, de agosto de 2020, um julgado da 6ª turma, da relatoria da ministra Laurita Vaz, em interpretação analógica, reconhece que a atividade escolar que excede a 4 horas diárias também deve ser computada para fins de remissão. Já que as horas excedentes quanto ao trabalho não são desprezadas, não haveria também por que se desprezar as horas excedentes a 4
no caso da remissão pelo estudo. Então, pessoal, a atividade escolar que excede a carga de 4 horas diárias também deve ser computada para fins de remissão, julgado importante do STJ. Pessoal, a jurisprudência é reiterada no sentido de se permitir a remissão por fundamentos outros não expressos na LEP, previstos, por exemplo, lá na recomendação 44 do CNJ. Então, é importante que você conheça estas hipóteses. Por exemplo, o indivíduo que é aprovado nos exames nacionais de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio, né, o Enem, o Enseja, o indivíduo que conclui, né, que obtém a certificação nestes exames, fará jus à remissão pelo estudo, de acordo com o que estabelece a recomendação 44 do CNJ. Estaríamos aqui, então, ampliando o rol do 126 da LEP, e este rol é importante, pessoal. 126 da LEP cai demais em prova de concurso. Eu sempre digo, anotem o 126, leiam o 126. É permitida a analogia in bonam partem, tá bom? Então, remissão é um assunto importantíssimo para a sua prova no que diz respeito à lei de execução penal. Falando ainda sobre lei de execução penal, nós tivemos uma importante mudança jurisprudencial em 2020, que diz respeito à apuração das faltas disciplinares. Quando nós estamos falando de faltas, você necessariamente vai saber do rol das faltas graves que está previsto lá na LEP, saber quais são as hipóteses de falta grave, saber que este é um rol taxativo da LEP, saber que as faltas também podem ser médias e leves, e neste caso é a legislação local que estabelece as faltas leves e médias. E quando se trata da apuração da falta, pessoal, nós temos um enunciado sumular do STJ, que é a súmula 533, que foi recentemente superado esse enunciado de súmula pela jurisprudência do STF, em julgamento, mais uma vez aqui eu repito, em julgamento de recursos, né, com repercussão geral reconhecida, foi fixado o tema 941, está lá no informativo 985 do STF, de maio de 2020. Nós temos, então, a superação da súmula 533 do STJ. E o que dizia a súmula 533 do STJ? A súmula trazia a obrigatoriedade, a imprescindibilidade do procedimento administrativo disciplinar, do PAD, previamente à homologação da falta em juízo. Era necessário que o estabelecimento prisional concluísse o PAD, garantisse aquele apenado contraditório, ampla defesa, defesa técnica suficiente neste PAD, para só então a questão ser homologada, a questão da prática da falta pelo juízo da execução penal. Mas vejam vocês que, na realidade, né, os estabelecimentos prisionais enfrentam enormes dificuldades para a conclusão desses PADs. Havia inúmeras alegações de nulidade de PAD, insuficiência de defesa, ausência de defesa. E o que a jurisprudência, então, vai decidir, pessoal? Vai decidir que, se este apenado é ouvido pelo juízo da execução penal, se é possibilitado a ele o contraditório, a ampla defesa perante o magistrado ou magistrada, perante o representante, o membro do MP, perante a sua defesa técnica, que está suprida a necessidade do PAD. E superam-se também eventuais nulidades que tenham acontecido lá no procedimento administrativo. E vejam vocês que essa oitiva pelo juízo da execução penal é uma oitiva obrigatória, porque uma das consequências da imposição de falta grave é a regressão de regime prisional para aquele apenado que não está no fechado.
Se o indivíduo pratica a falta grave no regime aberto ou no semiaberto, ele vai estar ali sujeito à regressão de regime prisional, é uma das consequências da prática da falta grave. E para que ele regrida de regime, ele deve necessariamente ser ouvido numa audiência de justificação. Afinal de contas, por que você praticou essa falta? Se ele está no regime aberto, por exemplo, por que você descumpriu tal ou qual condição do regime aberto? É preciso, possibilitar o contraditório e a ampla defesa. Então, jurisprudência alterada, pessoal. Vejam como isso interessa e caiu também no MPDFT, foi objeto de recurso, o gabarito foi inclusive alterado, houve anulação de questão por conta desse entendimento recentíssimo do STF. A oitiva do condenado pelo juízo da execução penal em audiência de justificação realizada na presença do defensor, do MP, afasta a necessidade de prévio PAD, de prévio procedimento administrativo disciplinar, assim como vai suprir eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD, que foi ou que fora instaurado para apurar a prática da falta grave durante o cumprimento de pena. Então, pessoal, não foi formalmente cancelada ainda, mas está superada a súmula 533 do STJ, porque logo em seguida o STJ também passou a decidir neste mesmo sentido. Legal? Muito bem, pessoal. Vamos lá agora para o informativo 693 do STJ, um julgado bastante interessante que vai nos dizer ser atípica, não se subsumir ao tipo penal do 349-A do Código Penal, a conduta de ingressar em estabelecimento prisional com chip de celular. Pessoal, o 349-A, ele está lá no finalzinho do Código Penal, nos crimes contra a administração pública, ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, rádio ou similar, sem autorização legal em estabelecimento prisional, Está lá junto do favorecimento real, o 349-A. Pessoal, vejam que o tipo penal não fala de acessórios, fala apenas e tão somente do aparelho telefônico de comunicação móvel, fala do rádio, fala do similar, não fala de acessórios, de componentes, de peças. E lembrem-se, uma vez mais, a interpretação dos tipos penais incriminadores deve ser uma interpretação restritiva. Eu não posso ampliar o alcance de uma norma penal sancionadora. Então, por esse motivo, o STJ julgou que não vai se adequar, não vai se subsumir a este artigo 349 do Código Penal a conduta daquele, por exemplo, visitante que entra com o chip. Porém, já antevejo a questão de prova. O examinador vai confundir você com a posse do chip pelo preso. Pessoal, a posse do chip do telefone celular pelo preso dentro do estabelecimento é falta disciplinar de natureza grave, ainda que ele não esteja portando o aparelho. A posse do chip já há muito tempo é considerada falta grave, ainda que o indivíduo não esteja portando o aparelho. Por quê? Porque é um componente essencial para as comunicações e o chip pode se adequar a um aparelho que não esteja ali com o preso naquele exato momento. Não confundam, então, este julgado recente do informativo 693, que diz não se subsumir ao 349-A a conduta de ingressar no estabelecimento com chip, com a prática da falta grave pelo interno, pelo preso que porta ou que possui o chip de telefone celular. É falta grave. Rol das faltas graves, você tem que saber obrigatoriamente. Cai em prova do MP, cai em prova da magistratura, cai em prova da Defensoria Pública. Todas as carreiras é necessário conhecer o artigo 50, artigo 52 da LEP, que trata
das faltas graves. Legal, pessoal? Muito bem, então. Para finalizarmos hoje, rapidamente, né, nós temos aí 5 minutinhos aproximados, vamos falar sobre a progressão de regime prisional. Antes da vigência do famoso pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, nós tínhamos um panorama bastante mais simples, né, da progressão de regime prisional. Nós tínhamos a progressão com 1/6 da pena para os apenados por crimes comuns, fosse ele reincidente ou primário, fosse crime com violência ou sem violência, e tínhamos as frações diferenciadas a partir de 2007 para os crimes hediondos, conforme a lei dos crimes hediondos. 2/5 para o indivíduo que praticou o crime hediondo equiparado primário e 3/5 para o indivíduo que pratica o hediondo equiparado reincidente. Esta reincidência, para fins da aplicação desta fração de 3/5, era qualquer reincidência, genérica ou específica. Então, se o indivíduo tinha um furto, tinha um roubo no caput, tinha um estelionato e depois praticava um tráfico, um latrocínio, um estupro, este indivíduo iria progredir com 3/5 da pena do crime hediondo. Não havia nenhum questionamento quanto à natureza desta reincidência. E se fosse primário, 2/5 da pena do hediondo. Temos até hoje, não sofreu qualquer modificação com o pacote anticrime, a progressão da mulher, é a chamada progressão especial para mulher gestante, mãe ou responsável por crianças, atenção ao pega de prova, crianças, indivíduos menores de 12 anos, não se incluem os adolescentes ou pessoa com deficiência. Esta progressão se dá com 1/8 da pena, é a progressão especial, tem como requisito a primariedade, cai também bastante em prova, pessoal, os requisitos da progressão especial. Já alerto aqui vocês porque é uma questão de prova frequente, né? À medida que a gente vai conversando, eu vou me lembrando das questões de prova. É empecilho a progressão especial a mulher ter praticado crime hediondo, como o tráfico de drogas? E a resposta é: não é empecilho. Por quê? Se ela for primária, o crime de tráfico não envolve violência ou grave ameaça, não é praticado contra o próprio dependente, não há óbice a que esta mulher seja beneficiada com a progressão especial, mesmo tendo sido ela condenada por um crime hediondo, como é o tráfico, já que o tráfico não envolve violência ou grave ameaça à pessoa. Legal? Muito bem, pessoal. E aí, o que aconteceu com o advento do pacote anticrime? O artigo 112 da LEP sofreu aí uma substancial modificação. Nós passamos a ter aí 8 percentuais diferentes para a progressão de regime, que vai considerar primariedade, reincidência, vai considerar se o crime tem violência ou grave ameaça, vai considerar se é hediondo ou equiparado, vai considerar se teve resultado morte ou não. Então, nós temos uma série de critérios inseridos no 112 que antes não existiam, o que dificultou bastante, né, tanto para nós, aplicadores, que já estamos aplicando na prática, como também para vocês que estão aí se preparando para concursos e em breve vão também atuar na prática. Pessoal, estes regimes durante muito tempo ainda vão coexistir. Por quê? Porque há situações em que o novo regramento é maléfico, é prejudicial e não vai retroagir. E vejam, eu vou considerar para definir qual vai ser a fração ou qual vai ser o percentual de progressão, não a data de início da execução, não a data do trânsito em julgado, mas sim a data do cometimento do crime. Peguinha de prova, anotem. Para fins de eu verificar qual é a lei aplicável em termos de execução penal, eu vou verificar a data do cometimento do crime. Não importa a data da sentença, não importa a data do trânsito, não importa a data do início da execução. Eu vou olhar a data do crime para verificar qual era a lei vigente. Então, durante muito tempo, eu ainda vou ter a aplicação do regramento antigo, tá, pessoal? Então, eu trago aí esse quadrinho esquemático que está disponível para vocês sobre a nova progressão. E o que eu quero chamar a atenção, o que eu quero que vocês entendam, pessoal? Aí os julgados recentíssimos de ambas as turmas do STJ.
O legislador do pacote cometeu um lapso. Ele, ao prever os percentuais de progressão para os crimes hediondos, ele vai fazer referência no percentual de 60%, que corresponde aos 3/5, à reincidência específica. Ou seja, pessoal, o indivíduo que praticou um crime comum e depois pratica um crime hediondo equiparado, não tem, no novo artigo 112, um regramento para ele. Por quê? O percentual de 60%, que equivalem aos antigos 3/5, estão agora referenciados a uma reincidência específica. Então, se o indivíduo não praticou um crime hediondo equiparado anteriormente, a progressão dele vai se dar em qual percentual? E o STJ vai responder 40%. Por quê? Porque não tem uma previsão específica para esta situação e porque o direito penal não faz analogia em Malam Partem. Então, vejam aqui o julgado que eu trago 2 emendas representativas para vocês. O indivíduo é condenado pelo tráfico, que é um delito equiparado a hediondo pela Constituição, e teve a sua reincidência reconhecida pela prática anterior de um crime comum. Diante da inexistência de previsão no novo artigo 112 para disciplinar a progressão nesta hipótese, uma vez que os percentuais de 60% e 70% foram destinados a reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados, a nova lei deve ser interpretada mediante analogia in bonam partem, aplicando-se ao reincidente genérico condenado por crime hediondo o percentual de 40%. Ou seja, pessoal, nós tivemos aqui o pacote anticrime como uma novatio legis in melius, que retroage para beneficiar aqueles indivíduos que estavam tendo que cumprir 3/5 e eram reincidentes genéricos, não específicos em crimes hediondos ou equiparados. Isto movimentou a execução penal de uma forma muito grande. Eu, na minha condição de defensora pública, fiz dezenas de pedidos neste sentido de aplicação retroativa da nova redação do 112, considerando que o indivíduo ali não era um reincidente específico em crime hediondo, logo, não poderia ser mais a ele aplicada a fração de 3/5, que equivale aos atuais 60%. Pessoal, entendimento do STJ que já está firmado. Legislador do pacote, o objetivo foi tratar de forma mais gravosa, mas cometeu um lapso aqui. E a lei penal tem que ser interpretada restritivamente, o princípio da legalidade não nos permite interpretar de outra maneira. Legal? Então, pessoal, com isso, infelizmente nosso tempo acabou. Espero ter contribuído para elucidar alguns aspectos aí bastante importantes e recentes, para a sua prova. Muita atenção, porque certamente serão temas muito explorados pelos examinadores. Desejo a todos vocês muito boa noite, agradeço a quem acompanhou aqui ao vivo, agradeço mesmo todos os comentários, fico muito feliz. Bons estudos, pessoal! Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!